Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Premier Racing. Eu sou Juliana Martins e, primeiramente, antes de falar quem está aqui com a gente, né, nosso convidado especial, agradecer a Trópico Designer por essa arte aqui que embeleza o nosso estúdio e espero que tenha também na sua casa, porque é uma arte maravilhosa, tem um quadro aí de um mini, de um carro, tem várias opções. Também o Vitor Ladeira com a sua obra de arte também aqui. E uma novidade, hein? Hoje o Vitor está aqui em loco, pintando aqui com a gente. E é isso que acontece lá no autódromo. Para quem não sabe, o Vitor é nosso parceiraço. E toda vez que tem corrida, a grande maioria das partes quando tem corrida, o Vitor está lá pintando os nossos carros, o carro do pessoal lá no autódromo. E vamos lá, vamos contar quem está aqui com a gente. Muito obrigada por ter vindo. Flávio Menezes, já foi meu chefe um dia, viu, galera? Já aprendi muita coisa lá com ele. Obrigada por ter vindo. Flávio está aqui com a gente, obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É gostoso falar de coisas que a gente ama, que a gente é apaixonado, então é um prazer. Ah, verdade. Gente, vamos contar um pouquinho aqui da história da Fórmula V. Para quem não conhece automobilismo, para quem conhece a história do Fórmula, né? Fórmula V, tem o Super V desde quando? 1957, era isso? O V desde 1967. 67. 67 aqui no Brasil, mas lá fora já foi 63, 64 que surgiu. Então, galera, a história da Fórmula V começou aqui no Brasil em 1967, há muito tempo atrás. E como que começou essa história? Você lembra quais foram os ícones aí? Como que funcionou isso? O que acontece? Os irmãos Fittipaldi, né, eles começaram a construir os carros, construíram 52 carros, e a primeira corrida foi 52 em 52 carros. E a primeira corrida foi em 67. Então, o Wilson fez 52 carros. Tinham alguns carros que vieram de fora, mas os Fittipaldi fizeram a categoria Fórmula V, a sua maioria era o Fit V, que era fabricado pelos Fittipaldi. Mas a Fórmula V ela tem em 14 países, Austrália, Irlanda, Canadá. Inclusive, a gente até tem uma parceria com o pessoal do Canadá. Tem esse intercâmbio, né? Isso. De pilotar em outros lugares. Isso. E aí a gente leva o piloto nosso para lá e eles trazem o piloto deles para cá. Então, a Fórmula V é uma categoria tradicional que surgiu em 1967 no Brasil pelas mãos do Wilsinho, do Emerson, e eles que foram os primeiros pilotos, ele e o Moco, para quem não conhece, o José Carlos Patti, que era o nosso grande campeão, que faleceu em 77, ia ser um campeão de Fórmula 1, com certeza. E lá fora a gente teve o Niki Lauda, que correu de Fórmula V, o Keck Rosberg. Então, a Fórmula V era realmente aquela categoria de entrada naquela época para o piloto se aperfeiçoar e ir para as outras categorias. Sério. Então, nossa, mas 52 carros é carro pra caramba, né? É muita gente pilotando. E vou te contar uma coisa que o Wilson me contou uma vez. Para quem não sabe, o Wilson Fittipaldi foi, junto com o irmão Emerson, que construiu o Copersucar, o nosso único carro, o único carro brasileiro na Fórmula 1. Fórmula 1. E o Wilson contava que ele fez uma corrida em Interlagos e tinha 49 carros. 48 carros eram Fit V. E um carro era de outro fabricante. E ele falou assim, sabe quem ganhou? Foi o outro carro que ganhou. Do outro fabricante. Imagine a minha satisfação de saber que eu, com 48 carros, perdi uma corrida para um único carro. Nossa, e ele contava isso, ele contou para nós e falou assim, imagine a minha felicidade. 48 carros, bem, o Fit V vai ganhar aquela corrida, e não ganhou. O único carro que não era Fit V ganhou a corrida. Nossa, imaginando mesmo, nossa. Ele era o idealizador de tudo, né? Tudo vinha na cabeça dele, criando coisas e até hoje, né? A Sim. Fórmula V ainda está aí até hoje se renovando, entrando aí na nova tecnologia, já tem novidades aí dos novos carros que você já conta já pra gente. Já conta a surpresa. E depois disso, continuou andando aqui no Brasil, continuou participando dos campeonatos. Isso, o que acontece? Depois que o Wilson criou, na verdade ele não criou, mas ele trouxe a Fórmula V para o Brasil, né, construiu os carros, e depois a Fórmula V, houve uma categoria chamada Super V.
onde correu o Nelson Piquet, que foi campeão e tal. Depois que eles foram para fora, para a Europa, a Fórmula V acabou. Ela foi acabando e eles estavam na Europa, não tinha mais corrida de Fórmula V. E aí, em 2011, um engenheiro de São Paulo, Roberto Zulino, pensou em recriar a Fórmula V. Então, ele construiu um carro com alguns amigos e criou, em 2011, a categoria. Ou seja, ele recriou, trouxe novamente a Fórmula V para o automobilismo brasileiro. E ele construiu mais carros que o Wilsinho. E ele chegou a fazer quantos carros? Mais de 60. Nossa. E aí depois, só que naquela época... meados de quando, mais ou menos? 2011, 2012. Ele construiu o carro e ele vendia o kit. Então o piloto comprava o seu kit, montava o carro. Então a gente tinha uma categoria que tinha vários preparadores. Em 2015, quando eu assumi a gestão da Fórmula V, a gente fez o seguinte, a gente fechou a categoria. Passou a ser monomarca. Isso, é uma equipe única. Equipe única, isso. Que a gente chama de equipe única quando você não tem o seu carro. O piloto tem que alugar o carro. Aí você vai perguntar assim, mas por que isso? Para dar a mesma equalização. Ou seja, aquele piloto que tem mais dinheiro, ele não se sobressai, porque ele não precisa de um equipamento melhor. Está todo mundo igual. O equipamento é o mesmo. Então, quem é milionário e quem não é milionário vai ter o mesmo carro. Vai ter o mesmo carro, o motor preparado do mesmo jeito, equalizado do mesmo jeito. Tanto é que na categoria hoje de Fórmula V a gente tem o Lucas, que é piloto que é motorista de aplicativo. E ele consegue correr. Lucas Veloso, grande Lucas Veloso. Então, quando eu assumi, a categoria deixou de ser uma categoria aberta para ser uma categoria fechada. E a gente hoje tem 16 carros, né? E o piloto pode chegar, alugar, vem só com capacete, às vezes nem com capacete, nem com macacão. Já tem também, né? Já tem os tudo, equipamentos de segurança ali para ele poder utilizar. E é só chegar e correr. Diferente da época do Emerson, do Wilson, que cada preparador, cada piloto tinha o seu carro. E quando o Zulino recriou a categoria, também era nesse modelo, ou seja, cada piloto tinha o seu carro. Ele adquiria o kit, montava o carro, então cada um montava o seu carro, então era um pouco diferente, não era um carro igual, cada um tinha a sua forma de montagem, entendeu? E aí varia a especificação, varia também na pista, né? Vai ter problema na pista. O que acontece? Quando você tem um carro que é preparado por várias pessoas, você tem diferentes chances de ter um carro melhor que o outro. Na verdade, se você comprar 1000 carros, 1000 motores numa concessionária, numa montadora, os 1000 não vão ser iguais. Cada motor vai ter uma diferença, eles não são identicamente iguais, né? Então, e o preparador, quando você tem vários preparadores, cada um prepara de um jeito e às vezes tem muito assim, é o que o Emerson falava, na Fórmula 1, ele tinha um engenheiro que lia regulamento para descobrir as brechas para poder melhorar o carro. Então, quando você tem um preparador, quando o carro é do piloto, vai acontecer isso. O preparador que for mais esperto ou descobrir uma brecha no regulamento, ele vai fazer um carro melhor preparado. Vai ter essa diferença. Vai ter essa diferença. Melhorar um pouco o carro. Isso. Então, hoje, com o carro sendo só de equipe única, a gente é que faz o motor, a gente que prepara o carro, a gente que faz o setup. Então, o piloto não tem, ele tem lá o setup, a gente entrega o carro, os 16 carros, com o setup básico. E aí cada piloto faz o seu ajuste dentro daquela opção de ajuste de freio, de altura e de calibragem do pneu. Mas me conta um pouquinho mais assim do Flávio, né? Porque caiu de paraquedas na Fórmula V. Como que isso aconteceu? Porque eu sei que você é piloto também, né? Você já pilotou bastante Fórmula V, já teve alguns acidentes aí de percurso. Isso. Como que foi essa entrada do Flávio na Fórmula V? Na verdade, eu vou contar o que aconteceu com o Flávio entrando no automobilismo. Eu sempre gostei de automobilismo lá atrás. E em 83, eu virei bandeirinha. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para correr. Então, vamos ser bandeirinha, porque você fica... Achar um jeito de chegar na pista, né? Achar um jeito de ver a corrida do melhor lugar. Então, eu fui ser bandeirinha, fiquei até 91,
E aí fui tomar meu rumo, mesmo porque eu ia casar. E mulher não gosta de você trabalhar o final de semana todo, né? Depende. Né? Depende. Eu adoro passar o final de semana no autódromo. Porque você gosta de automobilismo. Mas, por exemplo, eu trabalhava muito, eu fazia kart, fazia Fórmula 3, fazia arrancada. Você andou de Fórmula 3? Não. Fazia bandeirinha? Não, organizando. Sendo bandeirinha, e depois eu fui organizador de corrida. Eu trabalhava no clube, porque, para quem não sabe, para você que não sabe como é que funciona, as corridas em São Paulo, nos estados, são organizadas pelos clubes. E eu fazia parte de um clube, então a gente tinha algumas etapas do Campeonato Paulista que a gente organizava. Então era corrida de kart, corrida de marcas, corrida de automóvel paulista, que a gente chama, né? Velocidade no asfalto. Então depois de ser bandeirinha, eu fui organizador. E aí, como eu estava me formando em administração, eu fui fazer estágio, aí não deu para continuar, eu parei com isso. Mas sempre gostei sempre tinha o automobilismo como... E aí, em 2012, eu conheci a categoria Fórmula V, falei, vou correr. É a minha chance de correr numa categoria barata, de formação de pilotos, e aí comecei a correr. E aí o Zulino já falou, olha, eu vejo que você tem mais interesse na categoria do que eu. Então, eu vou passar, você não quer comprar a categoria e tal. Foi aí que em 2015 eu adquiri a Fórmula V, e aí eu adquiri a categoria e fechei a categoria. Então eu tenho a oficina que prepara os carros para a categoria. Certo. E você ficou então de 2012 a 2015 pilotando? Pilotando. Eu pilotei em 2012, aí dei uma parada, e aí foi em 2014 que eu voltei, comprei um carro em 2015, e aí houve uma separação da Fórmula V. Alguns pilotos criaram outra categoria e a gente ficou com 5 pilotos na Fórmula V. E aí eu falei para os meus amigos lá que corriam, eu falei, olha, a gente tem 5 carros. Vamos montar um carro para que a gente possa alugar para o piloto que quer correr, para ele poder sentir, porque ninguém vai comprar um carro se não sentir como é que é a categoria. E aqueles pilotos, eles não gostavam de emprestar o seu carro porque era o xodó. Então, eu falei, vamos construir um carro. Vamos e tal. E aí um piloto lá de Uberlândia construiu um, mas ninguém quis entrar no negócio, eu acabei comprando o carro. Aí eu fiquei com 2 carros. Então eu corria e alugava o outro. Tá. E aí, pessoal, nada de... A gente sempre com 5 pilotos, 6 pilotos no grid. Puxa, é chato você correr só com 5, 6, né? E aí eu chegava em terceiro, o pessoal falava, mas só tinha 6 carros, né? Então eu falei pro pessoal, vamos fazer o seguinte, cada um monta um carro, porque aí nós somos em 6, se cada um montar um carro, a gente fica com 12, a gente aluga, vamos fazer e tudo, maravilhoso. Ninguém fez nada. Ninguém fez. Aí um foi casar, não queria mais correr, eu comprei o carro. O outro ia adotar 3 filhos, aí não ia poder correr de carro de corrida. Aí eu comprei o carro dele. Aí no final eu estava com 5 carros. E aí eu falei para o Zulino, eu preciso fazer corrida porque eu preciso colocar os carros para... Eu vou correr com quem? Eu tenho que arrumar alguém para correr comigo. E aí o Zulino falou, não, então organiza uma corrida em tal lugar, organiza em Piracicaba, me ajuda. E aí chegou uma hora que eu estava organizando e sendo meio que o gestor, eu que falava com a federação, via as datas, organizava os campeonatos, chamava os pilotos para correr. Aí o Zulino falou, olha, você gosta mais da categoria, me ajuda aí e tal. E aí eu já gosto da categoria, é o meu xodó, mas eu acho que vai estar em boas mãos com você. E aí em 2017 eu peguei a categoria e aí o Wilson foi o idealizador da categoria com 52 carros e 67. Eu falei, bem, vou chamar o Wilson para ser meu diretor técnico. Aí eu chamei o Wilson. Que nome, né? Como diretor técnico. Chamei o Wilson e o Wilson, o que o Wilson fez? Ele viu o carro, aí chamou o Darcy, que era o chefe de mecânicos da Copersucar. E aí o Darcy veio, viu o carro. Eu nunca esqueço, a gente levou o carro para a casa do Darcy. Ele tinha piscina lá no quintal dele e ficou o Fórmula V ali do lado. E aí ele olhava, mexia alguma coisa, via isso daqui dava para melhorar e tal.
E foi aí que o Darcy melhorou a parte mecânica do carro. Não a parte do chassi, porque o chassi era tranquilo, mas a parte mecânica, novas peças, estrutura melhor e tal. E aí o Darcy melhorou o carro e aí, tá bom, vamos replicar para os outros carros. E foi aí que a gente começou. Então eu tinha 5 carros, aí a gente começou a fabricar mais carros. Hoje a gente tem 16. Desde então, de 2017 até hoje, já está com 16 carros. 16 carros. Era para ter mais, mas tem sempre um que bate, às vezes aí a gente refaz. Entra no PT, né? Na PT, e a gente pega e faz o novo carro e tal. Então, e aí em 2000, chegou uma época que a gente tinha a ideia, o Wilson era um construtor de carro, né? Ele criava coisas. Então ele falou, vamos fazer um Super V? Super V, lembro. Então vamos fazer o Super V. Você estava na época, você acompanhou. E aí ele falou assim, vamos chamar o Ricardo. Eu falei, Ricardo? Ele falou, o Ricardo Dívila. Eu nem conhecia o Ricardo Dívila. E aí ele falou, não, o Ricardo Dívila, que construiu o Copersucar. Eu falei, vamos, né? Eu falei, meu Deus do céu, quanto vai ser isso? Aí o Wilson falou, não, deixa comigo que o Ricardo vai nos ajudar. Só que o Ricardo morava na França. Então o Ricardo às vezes vinha para o Brasil, e aí ele, quando ficava no Brasil, a gente trabalhava no carro, ele montou o projeto, ele atualizou a suspensão do carro, então a gente tem uma suspensão independente hoje, e a gente teve o projeto do Dívila, só que infelizmente em 2022 ele faleceu e aí a gente não terminou o projeto. O projeto está lá, está quase pronto, mas para fazer um Super V. Para fazer um Super V. Só que é o que eu comentei com o Zulino me ajuda muito, me dá muito suporte. Eu falei para ele, Zulino, a gente precisa fortalecer o carro de hoje. Se eu criar uma categoria Super V, eu vou dividir o meu grid. Primeiro eu tenho que consolidar a categoria, a Fórmula V. E é por isso que a gente está com 16 carros e a gente tem necessidade de ter mais carros porque a gente tem mais procura. Os pilotos estão querendo, a gente às vezes quer fazer um treino, mas como a gente não tem data no autódromo, então a gente não consegue fazer treino porque no dia do treino, no dia seguinte é o dia da corrida. E aí eu não posso comprometer o carro que o piloto vai correr no dia seguinte. Então, tem tudo. É um desafio, né? É um desafio. Eu sei como é. Você sabe como é. Você sabe como é que a gente precisa construir, leva tempo, custoso, a gente precisa testar. Então a gente não tem lugar para testar, não tem. É difícil o investimento. Eu brinquei. Logística. Equipe técnica, deslocamento de todo mundo. Eu brinquei que a gente construía o carro. Às vezes eu construía um carro e falava, legal, agora a gente vai para 17. Aí o cara batia e voltava para 16. Aí, então, teve uma época que a gente não saía do 14. Eu falei, meu Deus, não é possível, a gente não sai do 14. Fazia o 15º, aconteceu alguma coisa. Aí quando ia para a corrida, eu falei, não vou fazer o 10º, vamos ter 15 carros no grid. Aí aconteceu alguma coisa, não largava com 15. Eu falei, mas não é possível. Hoje a gente já conseguiu largar com 16. E futuramente a gente vai construir mais para poder... um grid ideal em Interlagos seriam 20 carros. Sim, até mesmo pelo tamanho, né? E também porque a gente faz, por exemplo, a gente faz corrida em Piracicaba. Piracicaba, eu acho que uma corrida com 15 carros seria ideal. Bastante. Né? Bastante. E vamos falar agora sobre a motorização. Como que é o funcionamento técnico do carro, né? Qual que é as especificações técnicas hoje? Hoje, para você andar no Fórmula V, como que é o motor, como que é o câmbio, pneu? O nosso pneu é radial, esse pneu de rua que você usa aí no seu carro de passeio. Então, muita gente fala assim, mas por que você não põe slick ou semi-slick? É tudo custo. Se eu vou partir para um semi-slick, o pneu vai demorar, vai gastar mais. Mais alto. E aí eu vou dar um custo maior para o piloto. Então, a gente fez uma forma que a gente não tenha um custo excessivo. Então, o motor não é preparado. O motor original do EA111 do Focus, da Volkswagen. Então, a gente compra o motor, é muito engraçado, muita gente fala assim, mas você vai abrir o motor? A gente abre o motor. Porque se você colocar um motor novo no carro de corrida, ele quebra. Então, a gente abre o motor, a gente faz as regulagens. Então, a MRT que faz os nossos motores, ela abre o motor quando chega, a gente compra da concessionária, manda para eles abrem,
analisa as folgas e deixa no padrão que a gente está habituado, que a gente colocou nos outros motores, para sair tudo igual. Então, o motor não é preparado, mas ele precisa de um ajuste. Equalizado, isso boa. Ele é equalizado. O pneu radial, a gente consegue fazer aí metade do campeonato com ele, se o piloto não fritar ele, né? Às vezes tem uns pilotos que às vezes deixa quadrado e a gente fala... Azulado. E agora a gente cobra, né? A gente fala, ó, deixou quadrado aqui, ó, vai a continha para você. Porque a gente tem um tempo de vida do pneu. Então a gente consegue com o pneu andar aí metade da temporada. Né? O câmbio é de 5 marchas. Né? O câmbio ele é um câmbio em H? H. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Não é... Pedal shift. Pedal shift. Ele é realmente em H. Então, a carenagem é normal. A gente não tem aerofólio e spoiler. Aerofólio, para quem não sabe, é aquela asa dianteira, né? A asa traseira. E o spoiler na dianteira. A gente não tem isso. Então, a gente brinca que é um carro raiz, né? Diferente da categoria da Fórmula Inter, ela tem dianteira e traseira. Isso. E tem regulagem, né? Isso. Então, não é só ter o aerofólio. Ele tem uma regulagem, ele não está lá como enfeite. Na Fórmula Inter você tem Sim. como regular. Então o piloto pode colocar o ajuste do aerofólio. No nosso caso não tem aerofólio, é raiz, no braço mesmo. A gente está falando então de um carro, de um Fórmula, que está aqui no Brasil desde 1967, que foi construído aí pela família Fittipaldi, está em Interlagos, está andando pela Federação Paulista. Isso. Né? É um carro de entrada para quem quer participar do automobilismo, então é um carro de muito fácil pilotagem. Vamos dizer que é muito fácil pilotagem, porque né, Fórmula tem que aprender, você tem que ter um pouquinho de tempo, né, de pilotagem, mas é a entrada ali para você começar a entrar no mundo do automobilismo, tanto do custo, né, quanto do carro. Então a gente está falando de um motor Fox 1.6? 1.6. Fox 1.6. 100 cavalos. 100 cavalos. 100 cavalos. Com câmbio em H. Então, gente, câmbio manual, né? Então, não é que seja raiz, mas é importante, tanto na parte de neurosensorial, né? Você saber também trabalhar um câmbio manual para que você, sim, vá para outras categorias com motor mais potente ou com pedal shift. E pneu radial. Então, a entrada que a gente tem hoje de Fórmula aqui no país, Fórmula V. Então, como que funcionam os produtos que hoje a Fórmula V tem? Hoje a gente tem a Fórmula V Júnior. A gente tem... são 3 categorias. Vamos supor, o piloto entra no Campeonato Paulista. Ele vai correr no Campeonato Paulista, ele vai pontuar na geral. Se ele for acima de 40 anos, ele também pontua na Master. E se ele for um piloto de 14 até 21, ele pontua na Júnior. Então, a partir dos 14 anos, pode pilotar com a 14 anos completos, desde que o piloto tenha sido federado anteriormente no kart. A CBA, que é a Confederação Brasileira, ela permite que o piloto de 14 anos possa correr desde que ele já seja federado no kart. Então, ele precisa ser piloto de kart federado para poder correr com 14 anos na Fórmula V. E é interessante, muita gente fala assim, mas você é um carro de motor não trabalhado, motor do Fox, mas o nosso recorde em Interlagos é 208. Tudo bem, a gente teve vácuo, porque o piloto pegou muito vácuo, ele pegou 2 vácuos. Eram 3 carros, e o segundo tirou e o terceiro, ou seja, ele pegou os 2 vácuos, vácuo de 2 carros, né? E ele conseguiu atingir 208. Então, mas a gente gira, se não tiver vácuo assim, a gente chega no final da reta 185, 187, 190. Qual que é o tempo de Interlagos? A gente está fazendo 1,59. O Levi, que é o nosso atual campeão, ele fez 1,59,3, se não me engano. 1,59? 1,59,3. É uma pista Interlagos, é uma pista de 4.000 e... 4.200. 4.200, né? 4.300. Então, a gente faz o traçado de Interlagos com 1,59,3. Foi o que ele fez, mais ou menos. Legal. Geralmente, o piloto que entra hoje na categoria, o piloto sai do kart, vai para a Fórmula V,
ele faz mais ou menos aí 2,2, 2,3. É um bom tempo para quem está começando. E aí a gente vai trabalhando o piloto, porque a gente faz muito assim, o piloto faz o treino, a gente tem análise de dados, a telemetria, a gente pega a informação e ajuda o piloto a melhorar a sua pilotagem. Então, ele vai melhorando a cada corrida, entendeu? Então, assim, a gente tem alguns produtos além do campeonato, né? Se eu nunca pilotei e queria ter experiência de pilotar o Fórmula, para aprender a pilotagem, então existe curso, existe clínica, existe como que são os formatos de a gente faz produto? Muito em Piracicaba. Aí você vai falar assim, pô, mas eu gostaria... Hoje está acontecendo, viu, gente? Vocês vão lá em Piracicaba hoje, quem estiver lá... Tá tendo corrida. Tem corrida lá. A gente vota e vai para lá. O que acontece? O piloto, ele fala muito assim, eu gostaria de correr em Interlagos. Legal. Interlagos é uma pista fantástica. Só que eu sempre falo para o piloto que ele tem que primeiro ir para Piracicaba, treinar em Piracicaba, conhecer o carro, como a gente fala, vestir o carro, né? Para que você chegue em Interlagos, que é uma pista mais veloz, e você possa aproveitar. Interlagos tem um problema que tem muito carro na pista, tem várias categorias andando ao mesmo tempo. Então, é interessante que quando você vá para Interlagos, você já seja um piloto que tenha conhecimento do carro, saiba pilotar um carro de Fórmula que tem a sua particularidade. A gente brinca que ele tem um carro de Fórmula, ele tem uma coisa boa e uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que é roda exposta. Então, se encostar, pode capotar. A vantagem é que todos os pilotos sabem. Então, todos os pilotos olham para o lado, opa, está chegando. Então, mas requer um preparo, requer uma... E acredito que você já foi vítima disso, né? Já foi. Ela quer falar, ela quer falar. Eu capotei em Piracicaba, dei 3, assim. Mas isso faz parte do automobilismo. Acontece. Isso é do automobilismo e tal. O que eu costumo falar para o piloto é que é um esporte de risco. Tanto que está no briefing isso, né? Tá. Está no briefing essa informação. É um esporte de risco, mas você tem que minimizar o risco. Então, você tem que usar todos os equipamentos de segurança. Cinto de segurança tem que ser apertado. Aí o piloto fala assim, não, mas está muito apertado aqui, deixa folgado. Não, folgado não vai te proteger, é apertado. Ah, mas eu estou com falta de ar, mas aqui é assim. É assim. Então, usar o RANS, usar o capacete homologado, viseira baixada. Então, quando eu capotei, graças a Deus eu estava com RANS, eu estava bem. E é engraçado, né? Porque eu costumo falar isso, que eu não senti... Quando eu capotei, eu não senti nada, porque eu estava tão grudado no carro que você vê o mundo girando. Você está parado, é uma peça só, você e o carro. Sim. Você vê o mundo girando, muito esquisito, muito... Mas por quê? Porque eu tava com todo o equipamento. Ah, mas não machuca? Não, pode machucar. A gente já teve pilotos que quebraram o braço porque carro de Fórmula, quando bate, ele ricocheteia o volante. Então você, quando vai bater, você tem que tirar a mão do volante e segurar no cinto, porque o volante vai virar. Se você estiver segurando, você pode quebrar o pulso, quebrar o rádio. Você vai ver a foto de eu capotando, eu estou assim, né? Boneco de Olinda. Eu não apliquei nada que eu aviso. Mas serviu de exemplo, né? Você aprendeu dessa vez e você passa para os próximos. Porque na hora que eu vi, falei, eu vou capotar. Eu acho que eu vou capotar. Eu estou capotando. Só que eu não pus a mão aqui. Segundos, né? Também uma questão de segundos, né? Até um piloto me falou que nos Estados Unidos tem um equipamento que você põe no pulso e põe no cinto. Se você capotar, o seu braço não vai, porque fica preso. Isso. E aí, quando você solta o cinto, ele solta tudo. Ele solta junto. Vou pesquisar. Outro dia uma pessoa me falou isso. E vamos dar uma olhadinha ali na obra do Vitor. Daqui a pouquinho, olha lá, gente. Que bacana, né? Como é bom a gente ter uns artistas aqui no Brasil, como o Vitor Ladeira, que está fazendo uns quadros maravilhosos. E você que tem um carro bacana aí, você quer colocar o seu carro...
emoldurado dentro da sua casa, tem como aí com o Vitor, tá? Segue lá no Instagram dele e vê as obras de artes que ele faz aí com os carros, tanto de corrida, quanto a sua Lamborghini, seu Porsche ou seu Fusca, né? Eu tenho, verdade, né? Eu tenho um Fórmula V pintado pelo Vic. Nossa, acho que foi 2000, antes da pandemia, isso. Foi antes da pandemia. 2019. E vamos voltar a falar dos produtos. Vamos lá. A gente tem, então, lá no ECPA, lá em Piracicaba, tem a clínica de pilotagem, tem um curso. Para quem não tem noção nenhuma, se quer aprender a pilotar, entra lá no site da Fórmula V, se inscreve no curso que deseja, no tempo de pista, mais ou menos assim? Tempo de pista. Eu costumo falar o seguinte, lá a gente tem tempo de pista, então você tem lá 30 minutos de treino, 60 minutos. Só que se você for iniciante, o interessante seria fazer o curso. Por quê? Mesmo no tempo de treino, se você nunca pilotou o carro, eu vou te passar um material, vou te fazer um briefing com você para você conhecer o carro, ver a parte do circuito, quais as marchas colocar no circuito. Mas quando você faz o curso de pilotagem, o instrutor passa mais informações de pilotagem, de trajetória, e ele te acompanha. Então você faz o primeiro treino, o instrutor olha, conserta a sua pilotagem. Você vai para o segundo treino, ele analisa e conserta de novo. Aí vai o engenheiro analisar, fazer análise de dados da sua pilotagem. Então, na telemetria, a gente consegue ver se o piloto fez a curva aberta, fez fechada, se ele acelerou no tempo errado, se ele freou muito, se ele freou pouco. Então, quando você faz toda essa equipe preparada para atender o piloto. O engenheiro, o coach. Então, o instrutor, junto com o engenheiro, vai conseguir melhorar a tua pilotagem. Então, você fala assim, mas o curso... na verdade, a diferença do curso para o treino é pequena, porque a gente faz... O curso, você vai ter mais sessões de treino na parte prática, porque a gente precisa fazer um treino, analisar a tua pilotagem, depois você faz o segundo. E é muito interessante porque às vezes o piloto ele está perdendo 1 segundo. Só que o engenheiro vê que naquele trecho, num determinado trecho, na curva 1, ele está perdendo 8 décimos. Então ele fala assim, não vamos esquecer o resto do circuito, vamos focar nessa curva 1, que é onde você está perdendo mais, para a gente melhorar. Se a gente melhorar aqui, de cara você já ganha 8 décimos na tua volta. Então, com o curso, é mais fácil a gente poder trabalhar o piloto e verificar as deficiências e poder ir ajustando, entendeu? Certo. Mas se o piloto quiser fazer só o treino, ele tem como fazer. Eu quero fazer 1 hora. A pessoa já fez o curso, já aprendeu ali a parte do curso, ela quer voltar a se aprimorar ou continuar aprimorando, porque automobilismo é um esporte de repetição, não tem como. Treino. Tem que treinar, você tem que estar na pista, não tem muito o que fazer. Então também tem essa possibilidade de você ir treinando ali ao longo do tempo. Tem. Você pode optar por, a gente vai ter um festival, a gente chama de festival. Então você diz, eu quero 60 minutos com telemetria, eu quero 30 minutos. E aí você contrata esse tempo e faz o treino lá no dia do nosso festival. Alguns pilotos, por incrível que pareça, eles não correm, eles preferem só treinar, eles não querem competir, eles querem só treinar. Então, tem aquele piloto que vai sempre treinar, porque o negócio dele é treinar, é sentir o carro de corrida sem aquele estresse de adrenalina, estresse de corrida, entendeu? Porque corrida é corrida. Uma coisa é você treinar, outra coisa é você correr, tá dividindo curva. No treino você evita pouco isso. Evita muita coisa, né? Muita coisa. Né? Então você tem o curso, você tem essa parte do curso, tem também um campeonato para iniciantes lá no CPA, isso é bacana, né? A gente chama de Open. Então, a gente fez esse campeonato para o pessoal que é iniciante, para não entrar num campeonato já correndo com os veteranos. Então, a gente criou o Fórmula V Open, já está na sua 4ª edição. Então, o piloto, qual é a exigência? O piloto não pode ter feito nenhuma corrida de automóvel. Então, se ele foi piloto, fez uma corrida de marcas, então ele não pode correr. Então, ele tem que ter só... Piloto de kart ele pode ter corrido de kart, isso não tem problema, mas ele não pode ser piloto, ter feito uma corrida de qualquer corrida, de qualquer categoria de velocidade no asfalto. Ah, bacana. Então, por que isso? Porque todos os pilotos do Open estão no mesmo nível de igualdade, são iniciantes. Só que aí tem um detalhe, eu falei do treino, né? Tem alguns pilotos do Open que treinam mais que outros.
Às vezes o piloto não tem a disponibilidade, então ele não pode treinar, ele não pode ir para Piracicaba. Tem piloto que às vezes a gente faz treino de quarta-feira e o piloto pode ir, tem piloto que não pode. Então, dificulta muito aquele piloto que não treina, porque ele já tem uma pequena desvantagem. É legal que a gente vê, quando o piloto treina muito, ele começa a melhorar o seu tempo, você vê que ele vai evoluindo na pilotagem e o tempo vai caindo. Então, é treino. É um esporte de repetição, não tem muito o que fazer. E analisar cada centímetro ali da pista, né? A sua telemetria. E também tem assim, é um esporte que às vezes você não está legal de cabeça, não vai virar tempo. O mental também tem que estar... O mental também tem que... Então você tem que estar... Às vezes a gente até fala, num briefing, quando eu mando, eu falo, olha, se você vai treinar, você não está legal, liga pra gente remarca, devolve o dinheiro. A gente não quer que você venha, não esteja bem e se coloque em risco. Então, fica aí, a gente marca outro dia, não tem problema. O importante é você estar treinando de cabeça tranquila. Você foi para a balada um dia antes, não vai treinar. O piloto que vai na balada e vai treinar 7 da manhã em Interlagos, não vai fazer tempo, né? Não vai virar tempo. Não tem como, né? Se você pegar os pilotos que hoje estão liderando o campeonato, são pilotos que fazem a telemetria, são focados, entendeu? Fazem exercício. Você vê o piloto ganha a corrida e sai da corrida que ele ganhou e vai lá para o engenheiro para ver o que ele errou, o que ele pode melhorar, você fala, poxa, tem piloto que não vai na telemetria, o cara está lá atrás, aí, não tá não, isso daí não resolve. E aí vai ficando para trás. O iniciante, também lá no CPA também tem o profissional, também tem o campeonato profissional. A gente tem uma Copa em Piracicaba, que é a Copa Fórmula V, que aí, se você já foi piloto, pode competir normalmente. Geralmente o piloto que faz o Open, depois ele faz a Copa. Certo. Porque às vezes ele não quer correr em Interlagos primeiro, ele quer aprimorar em Piracicaba. Então ele treina, ele entra no Open, que é para iniciantes, depois ele vai para a Copa Fórmula V, lá em Piracicaba também, para poder aprimorar, e depois ele vem para Interlagos para disputar o Paulista. E tem aí o suprassumo, que é estar em Interlagos com a Fórmula V. E aí também tem o campeonato profissional. Isso, em Interlagos é o Campeonato Paulista, né? A gente tem 8 etapas no Campeonato Paulista. Geralmente o Campeonato Paulista ele tem 2 treinos na sexta-feira, uma tomada de tempo no sábado, uma corrida no sábado e uma corrida no domingo. Então, você vê que já tem, para quem quer hora de pista, o Campeonato Paulista é bastante, porque você tem 2 treinos de 40 minutos na sexta, uma tomada de tempo de 15 minutos, uma corrida de 12 voltas no sábado e uma corrida de 12 voltas no domingo. Bastante tempo. Bastante tempo. Isso é legal. São 8 etapas e ainda falta mais uma, né? Para terminar agora, tem no final de novembro, né? Talvez tem novembro e dezembro. Novembro e dezembro. A gente tinha uma em setembro, mas com o recapeamento de Interlagos, vai ficar ficou para novembro. Né? Aquela pista. Vai ficar, é muito gostoso. Fazer o S do Senna lá com Fórmula V. E é legal que a gente brinca que, se você, como é um carro que tem muito vácuo, às vezes a gente tem 3 pilotos disputando o primeiro lugar. Entra na junção os 3. Às vezes você não sabe quem vai ganhar. Às vezes é o terceiro que ganha. Existe muito essa disputa, né? Você está vendo lá na entrada do S, no final do Senna tem 2, 3 pilotos, chega na subida do café já é outro piloto. E aí entra toda essa mudança. Entra aquele negócio. Às vezes o piloto é rápido, não era o meu caso, mas o piloto tem que ter estratégia. Então, uma vez eu estava correndo em Interlagos e eu estava com um piloto, ele passava, eu passava, ele passava, eu passava. Aí teve um dia, ele pegou, no retão, eu passei. Falei, legal, passei ele, vou chegar acho que era segundo. Aí, quando eu cheguei no S Pinheirinho, eu falei, ele deixou eu passar. Para pegar o seu vácuo. Me pegar o meu vácuo na junção. Tem que ter essas espertezas. Não é só você ser um bom piloto, você tem que também ter estratégia, ter sangue frio, não querer. Muitas vezes o piloto fala, não, deixa eu não vou... meu carro não vou ficar disputando agora, que eu vou desgastar, então vou esperar e no final... Então, é uma estratégia. Para quem nunca correu, é interessante, porque você vê o piloto, você tem que andar rápido,
pensar o que você vai fazer, verificar o piloto que está do seu lado, o que ele está fazendo, o que ele pode fazer. Então, é muito interessante, é muito gostoso. E me diz uma coisa, para 2025, as inscrições para participar do campeonato já estão abertas? Como Ainda vai não. funcionar isso? A gente vai abrir agora em novembro. Tá? O que acontece com o Campeonato Paulista? A gente não tem, quando o piloto se inscreve, eu quero correr em novembro, você já tem um calendário? Eu não tenho um calendário. Por quê? A distribuição de datas em Interlagos, ela depende das datas. Primeiro, a Interlagos, a prefeitura faz um chamamento das categorias para ver o que elas querem de datas. Então, todo mundo escolhe, coloca as datas que deseja. E a federação coloca, olha, eu quero 10 etapas do Campeonato Paulista. Só que a Interlagos ela vai dar prioridade primeiro para os campeonatos internacionais, depois para os campeonatos nacionais. Então ela primeiro distribui as datas de estoque, Porsche, truck, endurance. Depois ela vai para os regionais. Aí ela escolhe, tem a Federação Paulista, tem a Federação de Moto. Aí ela distribui as datas que restam para poder distribuir. Aí depois que a gente tem o calendário do Paulista, é que eu consigo fazer com o ECPA, com o autódromo do ECPA, o calendário de Piracicaba, da Copa e do Open. Então, muitas vezes, a gente só tem esse calendário em janeiro. E aí o piloto fala, poxa, mas eu tenho que fazer meu cronograma aqui, eu tenho outros campeonatos para andar de kart e tal. E aí a gente, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Mica, que organiza campeonatos de kart rental. Então, bem bacana. Eles têm muitos campeonatos. E os pilotos correm vários campeonatos. Então, para conciliar a data, o piloto fala, puxa, eu até queria, mas olha, eu já... Então, é complicado. Mas se você quer correr, faz a inscrição, entra lá no site da Fórmula V, manda um e-mail, quero disputar o Campeonato Paulista. Aí a gente vai deixar você... Uma pré-reserva. Porque a gente tem 16 carros, né? A gente dá prioridade para os pilotos que estão no campeonato esse ano e depois a gente abre as vagas para o pessoal novato. Dá prioridade para quem ganhou o campeonato, por exemplo. Quem ganha o campeonato, o Fórmula V Open, tem 50% de desconto na Copa ECPA. E a Copa ECPA, o pessoal tem desconto também para o Paulista. Então, a gente dá prioridade para esse pessoal que já está correndo com a gente e depois a gente vê na lista de espera quem quer disputar o Campeonato Paulista. Então, entra no site, manda um e-mail dizendo que você quer disputar o Campeonato Paulista, aconselho a fazer um treino em Piracicaba, aproveitar, fazer uma corrida esse ano ainda em Piracicaba para você ver. É legal porque a gente fala muito, né? Correr, uma coisa é você treinar, outra coisa é você estar num ambiente de corrida, né? No treino você faz a curva do jeito que você quer, do jeito que é certo, né? Mas quando você está correndo, você não vai conseguir fazer a curva porque tem um cara do lado, tem um piloto do lado, você vai ter que fazer a curva como dá. Então, é interessante você faz a inscrição esse ano, treina esse ano, faz uma corrida em Piracicaba esse ano, para depois, o próximo ano, você entrar no Paulista já preparado. Entendeu? E aí tem algumas imagens aí da Fórmula V, gente, acompanhem as imagens, que é bem bacana. Conheçam o carro, entra lá também no Instagram, tem bastante imagem lá, tem bastante vídeo do carro, entra lá no site também. No YouTube, né, tem bastante vídeo, no YouTube tem as corridas também, então você já pode acompanhar algumas corridas antigas aí, entender como funciona a categoria. É sim uma categoria de abertura aí para quem quer participar dos campeonatos brasileiros, para quem quer entrar no mundo de Fórmula. Começa aí pela Fórmula V, depois chegar na Fórmula Inter, tá? Porque a gente sabe que é uma escadinha. A Fórmula V, a gente sabe que é uma categoria de passagem, né? Então, você sai do kart, vai para a Fórmula V, ou então você nunca correu, entra na Fórmula V, e depois vai para a Inter e para outras categorias. Isso, é isso aí. Então, é importantíssimo que haja, né, essa escadinha, que você conheça a Fórmula V, que você entenda sobre pilotagem com a Fórmula V, conheça como funciona a câmbio manual, como funciona o traçado de Fórmula, que é diferente do traçado de turismo, né? É bem interessante entender isso.
E aí sim, vamos apoiar os fórmulas brasileiros, que aí a gente está falando de um carro feito aqui no Brasil, como Fórmula Inter, confeccionado aqui, com toda a engenharia, com toda a mecânica aqui brasileira também, então isso é bem importante de frisar, né? Um carro feito aqui no Brasil, então vamos apoiar e vamos enaltecer isso que a gente tem aqui no Brasil, né? Dá um clique lá, salva no Instagram, conhece a categoria, que é bem importante para que os fórmulas continuem aí perpetuando desde 1967, né? Que continue por muito tempo. Eu fui numa feira e aí a gente levou o carro e o pessoal senta no carro e fala, nossa, mas eu estou sentado no chão. Então, aí é que é gostoso. Você vê as rodinhas assim, na sua frente. Então, carro de Fórmula é muito diferente, é uma emoção, uma sensação bem diferente. É muito diferente de um carro de turismo. Claro, tem gente que gosta de carro de turismo. Eu, particularmente, gosto de Fórmula, então... Mas eu acho até, não sei, até para aprender um pouco do turismo, de você entender um pouco do carro no chão ali, de entender a curva, como que é fazer uma curva com o carro praticamente no asfalto, né? Então ali você realmente entende o que é um traçado, que estar próximo ali do porque são duas coisas, né? Você que não sabe, carro de turismo, quando a gente fala carro de turismo, é aquele carro, um Corsa, um Gol. Então, são coisas bem diferentes, porque o carro de turismo ele não é tão grudado no chão. Então, ele vai andar menos na curva porque ele não está grudado no chão. Já o Fórmula, ele anda mais no miolo porque ele é um carro ele está grudado no chão, então você consegue fazer a curva mais rápido. Sim, né? sim. Diferente de um carro de turismo. O turismo é reta, né? O turismo ganha tempo ali na reta. Flávio, obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Vitor, obrigada pela arte aí. A gente vai acompanhar depois esse trabalho maravilhoso do Vitor. Depois a gente mostra o final aí do quadro dele. E para quem aí quer conhecer um pouquinho mais da Fórmula V, entra no site www.fvee.com.br. Instagram, @FórmulaV Brasil, né? Isso. Fórmula V Brasil. Conheçam também o Autódromo do ECPA, o Autódromo de Piracicaba. A gente tem, sim, outros autódromos aqui em São Paulo, tá, gente? Que, sim, vocês podem aprimorar a sua pilotagem nesses outros lugares, esses outros autódromos. Tem umas curvas bem interessantes para você aprender ali. É também uma base de automobilismo que existe no nosso mercado, não tem só Interlagos. Obrigada mesmo por ter vindo. Eu que agradeço, obrigado. Vamos estar aí em 2025 andando aí, se Deus quiser, em muitas pistas, tem bastante novidade acontecendo. Brigadão mesmo. Eu que agradeço, obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade e vamos estar juntos aí nessas pistas aí do Brasil. Obrigada, tchau, tchau.